noite a você, meu irmão, uma boa noite a você, meu amigo. Queremos agradecer a Deus a sua presença aqui conosco, neste culto onde nós vamos ler a palavra de Deus e termos uma breve reflexão sobre aquilo que pensamos e acreditamos sim ser a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, agradeço muito a Deus você estar presente conosco e continuo orando para que a sua vida seja abençoada, tal qual toda a sua família, da mesma forma, seja alcançada com a bênção, com a graça, com o poder de Deus e nos suprir das suas necessidades. O texto que temos para leitura e breve reflexão se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 9 a 15, que nos dizem assim na Nova Versão Internacional. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou a todos os doentes que havia entre eles. O tema para esta noite é o valor da vida. Como é ser diferente? O relato que lemos também está registrado no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas, respectivamente, contendo em ambos um detalhe que não encontramos aqui no Evangelho de Mateus, na leitura que nós fizemos, quando Jesus diz ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Para algumas pessoas, a vida tem todo sentido quando no contato e no convívio com pessoas que partilham de um mesmo pensamento ou propósito. Isto se torna muito evidente na prática religiosa quando se espera que, no contato com outras pessoas que desfrutam da mesma fé e dela desfrutam de momentos prazerosos no culto em que se evoca a presença de Deus, têm o desejo de estarem juntos em celebração. O momento que se apresenta no texto lido é, portanto, um desses momentos que a partilha prazerosa da celebração, onde a presença de Deus se faz real, verdadeira, perceptível, acontece para um e para outros e, afinal de contas, para todos. Jesus dirigiu-se, portanto, à sinagoga, o que era semelhante ao que entendemos hoje como igreja quando nos reunimos para adorar. Era um momento de partilha, era um momento de adoração, era um momento de consagração de vida, de ouvir Deus falar. Entende-se que neste ajuntamento, pessoas de diferentes classes sociais, pessoas de povos diferentes, de culturas diferentes e até mesmo pessoas com doenças não contagiosas se juntassem àqueles que ali estavam para adorarem juntos a Deus. Não se espera, portanto, uma negação ou proibição ao ato de culto para aqueles que se encontram em situações de desespero, de dor, de enfermidades físicas ou enfermidades na alma, enfermidades mentais. Portanto, Jesus dirigiu-se à sinagoga.
Havia muitas pessoas ali, e entre elas um homem que tinha uma das mãos mirrada, ou seja, uma das mãos atrofiada. Alguns entendiam que certos tipos de doenças eram resultados de pecados cometidos, assim como muitos hoje acreditam que doenças são consequência de algum tipo de maldição. Há aqueles que veem nisso um empecilho à adoração ou até mesmo uma justificativa para impedir que tais pessoas enfermas, doentes, sobrecarregadas, onde a mente lhes foi assaltada, onde padecem de necessidades especiais, algumas pessoas acreditam que estas que assim padecem, que estas que assim sofrem, não deveriam se fazer presente no culto onde a presença de Deus é evocada, onde o poder de Deus é manifesto, onde a misericórdia de Deus alcança aqueles que ali estão e tantos outros que ali gostariam de estar da mesma forma. No caso, ver Jesus na sinagoga já era em si algo objeto de atenção, de curiosidade. O que não se esperava, no entanto, é que aquele ato de culto se tornasse em um ambiente tenso, não somente pela presença de Jesus, o que deveria ser muito pelo contrário, a presença de Jesus deveria trazer alento, paz, calmaria. Mas a presença de Jesus, naquele momento, na sinagoga, tornou-se algo tenso. Ao mesmo tempo em que também a presença daquele homem com uma das mãos atrofiada, uma das mãos mirrada, também chamasse a atenção e causasse um certo desmérito, desprestígio, uma certa consternação, algo que talvez viesse interromper um ato, a atitude de adoração. Jesus então percebe imediatamente a tensão daquele momento e faz uma pergunta que parecia quebrar aquela atmosfera de adoração. Afinal de contas, eles estavam no lugar de adoração. É permitido curar no sábado? Ou seja, existe um dia específico para se fazer o bem? Existe uma hora, um momento, um lugar? Existe um onde se fazer o bem? É só aqui? É só no sábado? Ou é só na segunda? Onde se pode fazer o bem? Quando se pode fazer o bem? A atrofia pode ser uma lesão permanente de natureza diversa. A atrofia pode ser parcial ou totalmente incapacitante. O texto de Lucas nos informa que a mão atrofiada do homem que estava na sinagoga para a adoração naquele dia era a sua mão direita, ou seja, a sua mão forte, a sua mão de trabalho. Algumas pessoas podem conviver razoavelmente bem com a atrofia. Outras sobrevivem à atrofia. Mas há outras pessoas que sequer saem de casa, sequer aparecem em público, porque não conseguem lidar com a sua incapacidade, com a sua enfermidade, com a sua aparência física. Enquanto a tensão, portanto, tomava conta daquele ambiente de culto, Jesus chama o homem para vir para o meio. Venha para o meio. Algo que poderia ser dito constrangedor a princípio, mas sendo quem Jesus é, ele jamais
iria acumular tristeza sobre tristeza, dor sobre dor, vergonha sobre vergonha, medo sobre medo, constrangimento sobre constrangimento. Ele nunca faria isso com o ser humano, como nunca faz. O ser humano vale muito mais do que um animal, e se nós lutamos para salvar um animal, e no caso do texto lido, se lutamos para salvar, resgatar uma ovelha que cai em um buraco, quanto mais devemos fazer para salvar a vida humana? Como eu já disse várias vezes em nossas reflexões, nunca saberemos o tipo ou a intensidade da dor e da angústia daquele que sofre, sem que venhamos a nos vestir com a sua dor ou nos vestir da sua dor. Jesus, no entanto, vestiu-se da dor daquele homem que estava na sinagoga para adoração com uma das mãos atrofiada, sofrendo os olhares possivelmente críticos, ainda que injustificados, daqueles que o viam ali naquele lugar. Jesus pediu que ele estendesse a mão atrofiada. No meio de todos, ele estendeu a mão e foi curado. O texto nos informa que pessoas, ainda que no ambiente de culto, procuraram ocasião para matarem Jesus. Vejam que eles estavam em culto, mas o bem realizado por Jesus causa neles algo que fosse como um ódio. Por que ele fez isso aqui na sinagoga no dia de sábado? Jesus então se retirou daquele lugar, porque Jesus se retira do lugar onde a sua presença não é querida. Jesus deixa um lugar onde a sua presença não se faz necessária. Jesus só está e permanece onde a sua presença se torna algo agradável, se torna algo poderoso, transformador. Ali Jesus está. Como a palavra mesmo diz, invoca-me e te responderei. Mas muitas pessoas, após esse incidente de cura, de libertação da dor, de transformação da situação daquele homem, quando viram que Jesus se retira da sinagoga, tantas pessoas passam a acompanhá-lo no caminho, na saída, e diz o texto que Jesus Cristo curou todos os doentes que havia entre eles. O que podemos, portanto, aprender desta narrativa bíblica? Porque se Jesus curou aquele homem, era porque o homem precisava de cura. E se Jesus curou todos aqueles que o acompanharam na saída daquela sinagoga, é porque Jesus também desejava o bem daquelas pessoas. O que podemos aprender desta narrativa? Primeiro, nunca será fácil estar doente. Mas ainda que não seja fácil, o homem do texto nos ensina que você pode se esforçar, mesmo estando doente. Mesmo dentro das suas limitações, você pode se esforçar para estar aonde o povo de Deus está. O milagre pode acontecer onde o povo de Deus está. Mas, mais precisamente, o milagre pode acontecer onde a presença de Deus se faz real, verdadeira, perceptível, onde a presença de Deus é desejada, onde a presença de Deus é invocada na mente, no coração, e o desejo que se tem é que Deus se faça presente. Segundo, nunca jamais devemos fazer parte daqueles que se juntam para a tentativa frustrada de impedir que o milagre
aconteça. O papel da igreja, do povo de Deus, é promover o encontro do doente com o Deus da cura. O papel da igreja é fornecer o ambiente de adoração onde o céu toca a terra. O papel da igreja é fornecer um ambiente onde o clamor chegue ao céu. O papel da igreja é promover um ambiente onde o poder de Deus seja derramado. Nunca o contrário. Terceiro, a doença física ou mental nunca é o fim. Por um tempo, a doença pode lhe tirar a alegria, a esperança, até mesmo o desejo de viver. Mas ainda não é o fim. O fim é quando tudo que podia ser feito se fez. E neste caso, toda a procura que encontrou o seu não, encontrou-se também com uma nova busca. Um outro médico, um outro psicólogo, um outro psiquiatra, outros médicos, outras consultas, tantas outras orações, tantos outros abraços, tantos outros encontros com Deus na sala de oração, tantos outros encontros com Deus junto com o povo de Deus. A doença física ou mental, repito, não é o fim. Ainda que a força lhe seja tirada, ainda assim, a esperança que te mantém vivo deve continuar te mantendo vivo e deve continuar te mantendo na busca da cura, da libertação, do livramento, da sua dor, que entendo, às vezes é muito forte, é sufocante, mas eu tenho a certeza absoluta que na presença de Deus existe cura. Que a presença de Deus promove em você a liberdade de partir para a busca da sua libertação ou da libertação da sua enfermidade. Quarto, Deus e sua presença poderosa e generosa jamais pode ser negligenciado. Aquele homem que estava na sinagoga, mas antes de estar na sinagoga, o seu coração, a sua mente estava em Deus, pois ele sabia com certeza que de Deus lhe vinha a esperança que ainda lhe restava interiormente. Ele estava na sinagoga, provavelmente com a sua mão escondida, provavelmente envergonhado da sua enfermidade, provavelmente sofrendo os olhares críticos, injustos, de pessoas que pensavam estar ali para adorarem a Deus, mas que estavam ali muito mais para julgarem o doente e para criticarem a ação de cura de Jesus. Mas aquele homem estava ali para adorar. E de Deus lhe vinha a esperança. Talvez ele estivesse ali também somente para silenciar o seu coração. Talvez estivesse ali somente para ouvir a leitura do texto bíblico. Talvez estivesse ali para receber da igreja, dos irmãos, um abraço, uma palavra de esperança, uma oração, um olhar, um sorriso, a empatia daqueles que ali estavam. Mas, ao estar ali, ele encontrou-se com aquele que busca e salva o perdido, aquele que cura o doente, aquele que restaura o abatido, aquele que conforta o desconsolado, o Senhor Jesus. Apesar da indiferença dos demais, Jesus estava ali. Apesar do culto hipócrita daqueles que estavam ali para acusarem a Jesus e aquele homem da mão atrofiada, a cura existiu, porque Jesus estava lá.
e porque ele estava na presença de Jesus. A sua difícil viagem e permanência naquele lugar de adoração encontrou a forte mão curadora do Senhor Jesus. Nunca saberemos os milagres que já aconteceram ou que ainda acontecerão quando, e tão somente quando, a igreja se dispuser a abrir as suas portas para os doentes. Porque não são os que precisam de médico, mas sim os doentes. Eles precisam de cura e o Senhor Jesus deseja curá-los. Finalizando, não sei como você se encontra. Se doente, se paralisado, se com vergonha de si mesmo, se com medo, mas uma coisa é certa: na presença de Jesus há conforto, há transformação, há nova esperança, há cura. Confie em Jesus Cristo, confie em Jesus. E quanto a nós, igreja, abramos o nosso coração e vamos permitir que pessoas doentes se aproximem de Jesus e vamos dar-lhes apoio, abraço, aconchego, sorriso, oração. Eu te convido a orar nesse momento. Vamos orar juntos. Deus amado e bendito, louvado seja o teu nome. Ó Deus, transforma os nossos encontros em verdadeiros milagres, porque pessoas que estão conosco precisam, muitas delas, de cura, de libertação, de transformação. E mesmo neste momento, aqueles que estão do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo, precisam do toque todo especial do Senhor. Leva-lhes a cura, a libertação, o conforto, o consolo, a esperança. Ó Deus, ajuda-os a verem, a enxergarem, a entenderem que a vida tem o seu valor. A vida tem o seu valor. Dá-lhes forças para lutar. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Continue confiante no Deus que te salva, o Senhor Jesus. Que essa semana seja abençoada na sua vida. No nome de Jesus. Amém.